E hoje é dia do Você e o Doutor, com o médico de família Antônio Spreusser, mais um plantão ao vivo via internet para tirar todas as dúvidas sobre o coronavírus e a Covid-19. Você aí de casa também pode fazer perguntas enviando pelas redes sociais com a hashtag Hoje em Dia. Bom dia, doutor Spreusser, que bom vê-lo. Renatinha, bom falar com você, bom dia César Filho e bom dia telespectadores. E para começar, bora falar da notícia que causou apreensão no mundo todo ontem, sobre um dos estudos mais promissores da vacina contra o coronavírus. É isso mesmo, Renata. Uma importante revista científica anunciou que os testes da fase 3 da vacina de Oxford foram suspensos após um dos voluntários apresentar efeitos adversos sérios. A farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve a vacina, informou à mesma publicação científica que essa pausa é uma ação de rotina para manter a integridade da pesquisa. No Brasil, onde os testes também vinham sendo realizados, o Ministério da Saúde explicou que a decisão de interromper o estudo foi do laboratório, que já avisou os demais países diretamente envolvidos na experimentação. Doutor Spreusser, apesar da empresa afirmar que a suspensão dos testes é uma ação de rotina, a notícia teve um impacto negativo e imediato em todo o mundo. E a dúvida que fica é, que tipo de efeito adverso é capaz de interromper uma pesquisa tão importante? E qual o reflexo disso na segurança dos demais estudos da vacina contra o coronavírus? Bom dia, César Filho. O que acontece é que qualquer vacina pode ter um efeito adverso. E é por esta razão que nós temos as 3 fases para elaborar uma vacina com segurança. Teve um paciente na Grã-Bretanha que tomou essa vacina. Aliás, a gente não sabe se ele tomou ou se ele pertence ao grupo controle, que não tomou a vacina. Mas ele desenvolveu um problema neurológico que nós chamamos de mielite transversa. É quando os anticorpos do corpo se viram para os nervos da pessoa e pode dar uma reação inflamatória na mielina. Então, a pessoa pode ficar temporariamente com o membro paralisado. Agora, o que não se sabe é se esse paciente ia desenvolver essa doença mesmo ou se foi a vacina que induziu ou aumentou a progressão da doença. Por isso que parou agora a aplicação aqui no Brasil. Muitos profissionais da saúde já tomaram até a segunda dose dessa vacina de Oxford, da AstraZeneca, e aqui no Brasil, graças a Deus, nenhum dos voluntários teve nenhum efeito colateral. Então, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, a África do Sul e Brasil são os 4 países envolvidos nesse projeto, e eu espero que logo, logo vá continuar, porque agora esse estudo vai ser paralisado temporariamente, com maior segurança. Ontem foi assinado um documento com os 9 maiores laboratórios do mundo que estão elaborando vacina para que nenhuma fase seja interrompida precocemente para não pôr no mercado uma vacina sem adversão, como é o caso da Rússia, por exemplo, que já colocou à disposição a vacina. Então agora a gente tem que ter muita calma, muita paciência e muita disciplina. E muita responsabilidade, né, doutor? Ficam muitas dúvidas, Claro. E os nossos telespectadores também têm. Olha só a primeira pergunta aí. Doutor, eu sou o Nilmisso Farias, da cidade de São Bento do Una, no agreste de Pernambuco. Me tira uma dúvida, é verdade ou fake news que tem um repelente que pode matar o coronavírus? Obrigado e um bom dia. Nilmisson, obrigada aí pela sua pergunta. Existe mesmo, doutor, um repelente capaz de matar o coronavírus? Então, essa pergunta agora está sendo muito frequente. O que acontece é que o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, junto com o Laboratório de Ciência e Tecnologia do país, eles viram que tem um repelente à base de citriodiol, que é um eucalipto, né? E que se você colocar esse repelente em muita quantidade líquida numa superfície e numa pele sintética, o coronavírus ele não se transmite. Mas isto não serve para dizer que esse repelente serve para matar o vírus mesmo, mas como um trampolim para novas pesquisas que podem ajudar a descobrir substâncias repelentes para matar o vírus. Então não é para sair correndo para comprar esses repelentes, claro, que não é nada disso não. Claro. É um trampolim. Doutor, nós temos mais dúvidas, muitos telespectadores enviando aqui as suas questões e nós vamos a mais uma delas.
Bom dia, doutor. Meu nome é Aline e eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber quais são as sequelas que o coronavírus pode causar no coração de uma pessoa infectada. Muitas são as dúvidas com relação às sequelas. Nós falamos, inclusive, a respeito disso há algum tempo, né, doutor? Porque muitas pessoas vencem a fase da infecção, permanecem no hospital cuidando das sequelas. São muitas as sequelas. Ela faz uma pergunta específica a respeito do coração. Olha que coisa, que trabalho interessante que foi feito na Alemanha e foi publicado no JAMA esse trabalho. Olha só, pegaram os pacientes de 40 a 50 anos, sem doença no coração, que estavam em UTI, com Covid-19, todos tiveram alta. Depois de 2 meses de alta, eles voltaram para o hospital, fizeram ressonância magnética do coração e viram que 80% deles tinham problema no coração, sendo que 60% tinham miocardite, sem sintoma. Então, a gente sabe que o vírus pode entrar na célula do coração, levar a uma inflamação chamada miocardite. Além disso, arritmia cardíaca. Além disso, trombose dos vasos das coronárias, levando a infarto agudo com morte súbita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Como o César Filho falou, quando a gente dá alta para um paciente da UTI ou do hospital, a gente tem que ver todo o paciente, não é só o pulmão, é o cérebro, é o rim, é o coração, enfim, é um paciente totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Agora, me permita, doutor Spreusser, por exemplo, uma dúvida minha aqui, uma pessoa que se curou e foi assintomática, ela também corre risco, porque tem muita gente que comemora, eu já peguei, eu estou livre disso daí. Quer dizer, essa pessoa também tem risco de ter sequela no futuro? Claro, César Filho, tem uma grande chance. Como eu falei, esses pacientes 2 meses depois estavam assintomáticos, nunca tiveram nada no coração, foram fazer um exame de ressonância magnética e viram que tinham um problema no coração. Então, precisa tomar muito cuidado, precisa ser avaliado mensalmente, fazer exames e ver como está o seu organismo. Não é para celebrar nada, não. É bom sempre fazer esse check-up, né, doutor? Porque tem muita gente morrendo, todo mundo preocupado com a Covid, com o coronavírus, mas se esquece de cuidar da própria saúde e acaba falecendo de outras doenças também, né? E tem mais uma pergunta agora, doutor. Oi, doutor. Eu sou Camila e tenho uma pergunta. Por que o tratamento de plasma é chamado de imunização passiva? Obrigada, Camila. Por que esse tratamento de plasma ele é tão falado, ele é tão famoso também? E o que é que significa essa imunização passiva, doutor? Então, Camila, a imunização passiva é quando eu passo para uma outra pessoa, passivamente, os meus anticorpos. Então, como é que isso é feito? Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação mostrando o seguinte, que o sangue humano, vocês estão vendo? Ele tem glóbulo vermelho, ele tem os glóbulos brancos, que são a defesa, e tem o plasma. O plasma, o que é? Esse líquido amarelo que dilui o sangue, é um líquido. E nesse líquido ficam dissolvidas várias substâncias. Quando você tem uma infecção pelo vírus, os anticorpos vão agir contra esse vírus aí. Então, o que eu faço? Eu pego esses anticorpos, que são as gama-globulinas, ponho numa sacola plástica, numa transfusão, e passo esses anticorpos para o paciente. Então, o que se faz no Brasil, em alguns centros de excelência, como aqui no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalho, a gente está fazendo esse estudo com essa transferência de plasma. Por isso que se chama transferência passiva do plasma, que eu passo para a pessoa os anticorpos. Então, isso a gente está analisando ainda os números para ver se a gente pode fazer mais vezes em pacientes graves. E muitas pessoas infectadas relatam que tiveram uma melhora significativa depois que receberam o plasma, né, doutor? Olha, nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Olá, doutor. Eu sou a Carolina. Eu tenho uma dúvida. Existem diversos tipos de máscaras disponíveis no mercado. Uma delas é aquela que contém uma válvula na parte da frente. Eu gostaria de saber se essa máscara pode ser considerada mais eficaz do que as outras.
Obrigada. Eu também fiquei... Não, às vezes tem gente que quer ostentar até na máscara, né, doutor? Aí você vê aquele e fala, será que isso aqui realmente é bom? Será que ajuda? É melhor do que as outras? O doutor Sproisser responde em 1 minuto, porque antes a Renata Alves tem um recado pra gente. Hoje em dia está de volta, nós estamos com o Plantão da Saúde, com o professor doutor Antônio Sproisser, respondendo e esclarecendo as dúvidas que todos nós temos ainda, não é? Porque é uma doença muito nova a respeito da Covid-19 e do coronavírus. Antes do intervalo, ficou uma dúvida aqui, uma pergunta, doutor Sproisser. Essas máscaras, né, super modernas, que tem válvula, ar-condicionado e tudo mais, elas são mais eficazes ou é só enfeite? Então, acontece que essa máscara que a telespectadora perguntou, de válvula, ela é chamada até de máscara egoísta. Eu vou mostrar por quê. Vou mostrar uma animação para vocês entenderem por que ela é a máscara egoísta. Quando você coloca uma válvula dessa, quando você inspira, quando você respira, ela filtra mesmo poeira, bactéria, vírus, não deixa você respirar. Só que a hora que você expira, você joga para fora e passa por ela, porque passa vírus, passa bactéria. Então, se você fala alto, se você tosse, se você espirra, você pode passar o vírus para as outras pessoas. Por isso que essa máscara não está sendo autorizada em alguns aviões, sala de espera, lugares que tem muita gente, porque ela pode passar o vírus. Então, use a máscara cirúrgica, use a máscara de pano, aquela que tem 3 camadas. Aí você protege melhor você e a sua família e as outras pessoas. Um ótimo alerta, hein, doutor? Porque realmente tem uns furinhos, você impede que entre, mas você falando, a saliva, tudo isso vai sair também pela respiração. É bem notado isso, doutor. Muito bom. É isso aí. Tem uma próxima pergunta agora, olha só. Oi, doutor. Bom dia. Meu nome é Roberto e eu tenho uma dúvida. Parece que agora é comprovado que a falta de vitamina D pode ser fator de risco para a Covid-19. É isso mesmo? Obrigada, Roberto. Falta de vitamina D pode influenciar e tem relação com a Covid-19, doutor? Então, Renatinha, respondendo a pergunta do telespectador, no começo da pandemia, fevereiro, março e abril, vários trabalhos na literatura falavam que a vitamina D era fundamental para melhorar a transmissão do vírus. Mas recentemente foi publicado um estudo da Universidade de Chicago, em que foi publicado no JAMA, inclusive, dizendo o seguinte: as pessoas que tinham nível de vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml têm mais chance de transmissão, mais chance de pegar o vírus e mais chance de ficar muito grave. E as pessoas que têm vitamina D alta no sangue têm mais resistência. Vários estudos conformam e comprovam que a vitamina D aumenta a imunidade celular pelas células T e você fica mais resistente. Então, vale a pena medir a tua vitamina D no sangue, ver como está, porque a alimentação que tenha muita vitamina D é importante e suplementação, se for o caso. Então, é um estudo que ficou comprovado que a vitamina D pode auxiliar bastante no combate da Covid-19. E a vitamina D, com o sol, né, a exposição ao sol, ajuda também o corpo a produzir mais vitamina D, não é isso, doutor? Exato, César. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Eu sou a Cassiana de Pernambuco. Eu sei que alguns sintomas da Covid-19 é a falta de paladar e também de olfato, mas é possível o infectado sentir confusões de cheiro? Olha aí, é uma dúvida, muita gente tem essa dúvida também, doutor. Como fazer? Então, acontece que quando o vírus entra no nariz, ele lesa esses nervos que dão o olfato. Então, a pessoa fica com anosmia, quando não tem olfato nenhum. Aí, quando o cérebro começa a refazer o nervo, quando você depois de alguns meses, começa a melhorar, pode dar uma síndrome chamada parosmia, não anosmia, parosmia, que é a confusão total. Você vai tomar água, por exemplo, a água cheira podre. Você vai, por exemplo, teu namorado passa um perfume, você chega cheio daquele cheiro de perfume, está horrível. O cheiro de comida fica com um cheiro insuportavelmente. Então, as pessoas estão deixando até de se alimentar, estão perdendo peso, estão ficando deprimidas, estão ficando ansiosas por causa dessa parosmia. É uma confusão de cheiros aí que pode durar de 1 até 2 meses na reabilitação do olfato. Obrigada, doutor. E tem mais uma pergunta aí do nosso telespectador.
Oi, doutor, tudo bem? Eu sou Flaviana Lemos, moro em Niquelândia, Goiás, e gostaria de saber o seguinte: estão dizendo por aí que aquele termômetro de laser pode fazer mal para o nosso cérebro. Isso é verdade? Obrigada, Flaviana. É verdade, doutor, que o termômetro pode fazer, aquele a laser, pode fazer mal ao cérebro? Não, isso é fake news, isso é mentira. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação, só para vocês entenderem direitinho como funciona esse termômetro a laser. O laser, nada mais, ele percebe o calor que o seu corpo emana. Ele lê as ondas de calor que o seu corpo está mandando. E isso faz com que ele tenha um sensível que vai mostrar a temperatura. Mas não é o raio laser que vai entrar no teu cérebro, passar pela calota óssea, chegar na hipófise, porque estão dizendo que vai lesar a nossa glândula no cérebro. Nada disso. Câncer. Não, é esse o mecanismo que funciona. O laser lê as ondas que o teu corpo manda. Eu cheguei a ver, inclusive, doutor, pessoas que estavam entrando e acreditando nessa fake news, falando, não, mede aqui ó, no antebraço, porque no meu cérebro eu não vou deixar. É possível medir também outra parte do corpo, que não apenas na face? Então, é possível você medir em qualquer lugar do corpo, porque, como eu falei, ele vai ler a emanação de calor que sai do seu organismo. Mas nesse ponto no meio da cabeça é bom, porque toda a nossa energia sai nesse ponto. Então, você tem mais facilidade de leitura e distanciamento da pessoa. E não vai ter nenhum efeito colateral. Vocês podem ficar tranquilos, viu? Aqui a gente vai esclarecendo todas as suas dúvidas e nós temos mais uma delas. Bom dia, eu sou o Ivan de São Paulo e essa é minha mãe, Celina. Bom dia, doutor. Então, nós estamos com muito receio de viajar de avião nesses tempos de pandemia. Quais dicas o senhor dá para viajarmos com segurança, isso se houver necessidade? E que tipos de cuidados as companhias aéreas estão tomando? Um bom dia e abraços a todos. Muita gente querendo viajar, obrigado, Ivan. Obrigado para a mamãe também que apareceu aqui junto com a gente, simpaticíssima, linda. Ela manda um beijo para sua mãe, Ivan. Muito obrigado pela sua participação. As pessoas que querem viajar, doutor, como é que as companhias aéreas estão procedendo? O que a pessoa precisa tomar de cuidado? Então, é muito importante quando vocês forem viajar de avião, começar pelo embarque. Mantenha a distância mesmo, porque todo mundo tá com pressa, aquela correria, eu não vou perder avião, e fica tudo aglomerado. Não esquece, vai cedo para o aeroporto. Leva um exame de Covid-19 que você já fez. Leva o PCR, aquele principal, porque a companhia aérea pode pedir. Ou onde você desembarcar, pode ser que peçam para você na hora que você desembarca. Ó, você fez o exame? Deixa eu ver. Quando você entrar no avião, procura colocar sempre máscara. Não tira a máscara durante o voo. Eu queria parabenizar as companhias aéreas, porque aumentar o filtro do avião melhorou muito. A cada 2 a 3 minutos, eles estão refazendo o ar interno da cabine. E quando você for ao banheiro dentro do avião, tome cuidado. Se você achar que deve usar luva, use luva. Ou então tenha sempre álcool com você para passar na mão quando você voltar para o assento. Quando você desembarcar, cuidado com o distanciamento dentro do avião. Não fica todo mundo grudado para sair também fora. E é muito importante, a hora que você chegar no seu destino, você ter certeza que não está doente. Claro, não vai embarcar doente também, com febre, passando mal. Isso você pode passar para todo mundo, né? Então, essas são as dicas que eu dou e pode viajar com muita cautela, só se for necessário. É sempre uma alegria contar com a participação do professor doutor Antônio Sprosser no nosso plantão de saúde. Doutor, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer ter o senhor aqui junto com a gente. E até muito breve, porque, como eu digo sempre, o senhor permanece de plantão aqui para Hoje em Dia, 24 horas por dia, de domingo a domingo, tá bom? Obrigado, César Filho. Obrigado, Renatinha. Tchau, telespectadores. Boa semana a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Também, amém.